Boa tarde a todos e a todas. Este vídeo está a ser gravado a 4 de junho de 2020, cerca de 2 semanas antes do Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica, assinalado a 21 de junho, cerca de 3 meses depois do início da pandemia em Portugal e durante aquela que é a terceira fase de desconfinamento do país. Várias alterações ocorreram no âmbito da prestação de cuidados de saúde, sendo o acompanhamento à distância e o recurso à telesaúde uma opção que foi de facto considerada, apesar de também já o ser antes. Para nos falar sobre este tema, temos connosco Micaela Monteiro, é médica especialista em medicina interna e até janeiro de 2020 foi diretora do Centro Nacional de Telesaúde e coordenadora do Centro de Contacto do SNS 24, sendo também uma das coordenadoras dos trabalhos que deram origem ao Plano Estratégico Nacional para a Telesaúde. Doutora Micaela, muito boa tarde, obrigada em nome da APELA por ter aceitado o nosso convite. Passo-lhe então a palavra para nos enquadrar aqui no que diz respeito à telesaúde e à sua aplicabilidade durante esta pandemia. Sim, senhora, muito boa tarde a todos, muito obrigada por este convite, é um prazer estar aqui convosco, tenho pena não poder estar no dia 21, mas penso que isto, portanto, as tecnologias de informação e comunicação também aqui conseguiram nos aproximar, ser um bom exemplo de aproximação. O que é que eu tenho a dizer? Eu se calhar gostava de fazer um bocado, iniciar esta conversa com algumas ideias daquilo que é a telemedicina, o que é a telesaúde, que a propósito da pandemia, pela doença de coronavírus, tem vindo realmente a acolher muito interesse junto da população. E junto também dos prestadores de saúde. No fundo, a telemedicina, a telesaúde, estamos a falar de prestação de cuidados de saúde à distância, suportados pelas tecnologias de informação e comunicação. Não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe. Aliás, as primeiras teleconsultas foram feitas no século passado, no milénio passado, em 1920, nos anos 20, em que havia médicos que davam apoio através de rádio a navios que estavam em mar alto em situações de problemas de saúde. Eram as primeiras teleconsultas. Isto só para dizer que a telesaúde e a telemedicina não são fenómenos de agora. Agora sim, massificam-se, isso tem muito a ver com o acesso que nós hoje em dia temos às tecnologias. Todos nós temos telemóveis, muitos com acesso à internet em casa, e isso obviamente abre aqui um leque grande de oportunidades de nós implementarmos serviços de telesaúde. Existem várias formas de prestação de cuidados de saúde à distância, as mais relevantes, eu penso também as mais relevantes aqui para os associados da APELA, para os cuidadores e para os doentes, são as teleconsultas. Penso que muita gente hoje em dia já ouviu falar de teleconsultas, e muitos provavelmente que estão agora a ouvir-me, até no âmbito desta pandemia, já tiveram a oportunidade de experimentar, de fazer uma teleconsulta com o seu médico, com a sua médica. Em princípio, é uma consulta em que o canal através do qual nós comunicamos pode ser uma videochamada ou pode ser uma chamada por telefone. E de facto, nesta altura da pandemia pelo Covid, em que quer os doentes, portanto, têm tido muito receio em deslocarem-se aos hospitais e, portanto, às clínicas e aos consultórios e aos centros de saúde, mas também os próprios médicos, os próprios prestadores de cuidados de saúde alertam para riscos de infecção nas salas de espera, quando há aglomerados de doentes. As teleconsultas aqui realmente
vieram ser uma alternativa que permitiu a continuação, o acompanhamento dos doentes. Isto é especialmente importante na doença crónica, em que o médico habitual consegue contactar com o seu doente e vice-versa, e consegue-se fazer aqui o acompanhamento. Uma outra área importante é a área da telemonitorização. A telemonitorização, no fundo, é a monitorização de um doente, normalmente, portanto, tem mais aplicação nas doenças crónicas, como, por exemplo, ela, em que nós monitorizamos alguns parâmetros que são importantes para avaliarmos a situação da doença e para podermos atempadamente intervir se percebermos que estes parâmetros começam, por exemplo, a deteriorar. Por exemplo, é possível, através de telemonitorização, monitorizar a saturação de oxigênio no sangue, o peso das pessoas, a pressão arterial, a frequência cardíaca, ou mesmo fazer inquéritos funcionais de uma forma seriada, perguntar como é que a pessoa se sente, e mediante isso, do outro lado, há uma equipa de prestadores de cuidados, de enfermeiros, de médicos, que ficam alertados quando existe aqui um desvio destes parâmetros e podem, como eu disse, intervir atempadamente e conseguir corrigir a situação, não havendo assim necessidade do doente eventualmente se ter que deslocar a um serviço de urgência ou mesmo ficar internado. Pode-se prevenir estas situações. Por outro lado, aquilo que nós sabemos de doentes que são telemonitorizados é que quer os doentes, quer os seus cuidadores, começam a adquirir um conhecimento muito mais profundo daquilo que é a sua doença, não é? Conseguem eles próprios perceber e começar cada vez mais a interpretar aqueles parâmetros que são avaliados e tornam-se assim, por um lado, parceiros muito mais autónomos e capacitados na gestão da doença, não é? São muito mais elementos de uma equipa, juntamente com os prestadores de saúde, e, por outro lado, também ganham confiança. Quando olham para os valores, portanto, que são avaliados, já conseguem interpretar e conseguem perceber se as coisas estão bem ou se é preciso algum cuidado acessório. Portanto, há aqui uma capacitação. E na área específica da ELA, em que há uma percentagem de doentes que necessitam de ventilação não invasiva, essa ventilação não invasiva, portanto, é frequentemente feita em casa, e há a possibilidade, através de um acompanhamento dos parâmetros da ventilação e da reação do doente à ventilação, remotamente vigiar e também aqui ajustar e atempadamente intervir. Portanto, há aqui o doente precisa muito menos de se deslocar a serviços de saúde, porque existe interação à distância, e nós sabemos que deslocar a um serviço de saúde pode ser muito penoso para o doente e para os cuidadores, inclusivamente, então, em doenças que não são complexas e talvez não tão frequentes, em que existem alguns centros altamente especializados no país, a telesaúde dá acesso também a pessoas que não vivem, digamos, na área geográfica destes centros de perícia a cuidados altamente especializados. Portanto, há aqui todo um conjunto de vantagens que nós podemos às quais nós podemos ter acesso se nós utilizamos bem a telesaúde e a telemedicina. Portanto, existem ainda outras áreas, por exemplo, a teleenfermagem, nas áreas das feridas complexas, em que enfermeiros que cuidam de feridas no domicílio podem ter acesso a colegas muito especializados naquelas situações em que as feridas, de facto,
são mais complicadas e precisam de acesso a um perito que os ajude a tratar ainda melhor a essas feridas, ou seja, a telesaúde também pode ajudar os profissionais entre si a articular melhor os cuidados e terem acesso também a ajuda mais especializada. Ou, por exemplo, a telereabilitação é um outro exemplo em que nós podemos estar em casa e podermos ter acesso a programas de reabilitação em que se colocam sensores, por exemplo, nos membros que podem orientar se estamos a fazer bem os exercícios e se eles estão a ser, portanto, se estão a ter a sua eficácia. Portanto, há todo um mundo aqui de possibilidades em que nós podemos, à distância, ter acesso a cuidados e colhemos vantagens disso. Portanto, isto foi mais do que evidente agora nesta época de Covid, em que muita interação entre equipas cuidadoras e doentes e cuidadores foram através de teleconsultas e desta interação à distância de forma segura, e eu estou convencida que isso evitou não só muitas infecções por Covid e eventualmente mortes por Covid, mas também evitou muita deterioração de doença crónica e eventualmente até mortes por descompensação dessa doença crónica. Penso que dei agora assim um enquadramento daquilo que a telemedicina é e que pode ser. Filomena. Doutora Micaela, foi de facto um excelente enquadramento, uma excelente contextualização, com um conjunto de referências à sua aplicabilidade também na doença. Foi muito curioso ter falado na VNI, porque ainda esta semana gravámos também um vídeo no âmbito do projeto Reagir, com uma médica fisiatra, a professora Anabela Pinto, que nos falou também das vantagens da telemonitorização no momento de vigiar remotamente, como a doutora Micaela disse, de ajustar os parâmetros e de intervir. Portanto, foi muito pertinente ter feito esta observação, tal como também ter mencionado algumas das vantagens da telesaúde, no momento de evitar a deslocação aos serviços de saúde, que pode, como disse muito bem, ser penosa para doentes e para cuidadores, e também a questão de permitir que pessoas que vivem longe dos centros de referência, através da telesaúde, possam também ter acesso a cuidados especializados. Foram aqui algumas observações suas que eu registrei e que se cruzam com a conversa que vamos ter a seguir, sendo que penso que a doutora Micaela já fez um bom resumo, portanto vamos nos focar penso eu, em duas questões, que dão continuidade a este debate. Eu gostaria de começar por um contraponto a todas estas vantagens, no seguimento de uma entrevista que deu à Pontos de Vista, em que dizia que as tecnologias de informação são cada vez mais ferramentas poderosas para criar novas formas de prestação de cuidados de saúde, nas suas palavras. Este indicador de transformação, tão importante no contexto atual, acarreta riscos no que diz respeito à humanização dos cuidados? É uma questão que lhe colocamos. Bom, as tecnologias de informação e comunicação e a telesaúde, ou dito de outra maneira, as tecnologias de informação e comunicação não são boas nem são más, são aquilo que nós fazemos com elas. Eu penso que elas podem ser, eu acredito que elas são muito vantajosas em aproximar as pessoas, porque realmente são facilitadores de acesso, conseguem ser promotores de equidade, e tivemos há bocado o exemplo de eu, que se calhar até vivo numa zona mais remota do país, poder ter acesso a um centro especializado que se encontra num
grandes centros urbanos aqui do nosso país. Não é por eu, se calhar, viver em zonas mais periféricas, não consigo ter também acesso. E depois são ferramentas que ajudam a capacitar os cuidadores e os doentes, e são ferramentas vou utilizar um termo em inglês, de empowerment também dos cuidadores e dos doentes. E nós vimos isto agora nesta altura da pandemia. Quantos postos de trabalho foram mantidos porque foi possível o teletrabalho? Ou se nós olharmos para a telescola, portanto, o ensino à distância, seja ele pela internet, mas também por uma coisa que penso eu, praticamente todos os agregados familiares têm, que é uma televisão. Ou seja, nós temos que saber utilizar as tecnologias de informação para elas nos aproximarem. É aquilo que nós, seres humanos, fazemos com ela, que fazem com que elas nos aproximem ou elas nos afastem. Portanto, temos nós isso nas nossas mãos. Muito bem. Doutora Miquela, ainda no seguimento desta questão e de uma observação que fez também na introdução a esta pequena conversa, dizia-nos que os doentes poderiam ter, através da telemonitorização, um papel também mais ativo na gestão da sua doença, poderiam, nas suas palavras, ser parceiros autónomos e capacitados na gestão da doença. Portanto, no caso da pessoa com ela, de que forma é que podem ter, de facto, este papel ativo e ver as suas necessidades respondidas com segurança através do recurso à telesaúde. Por exemplo, portanto, nós temos uma população diversificada, sendo que uma franja das pessoas que acompanhamos não tem literacia digital. E muitas delas também não têm, muitas famílias também não têm equipamentos talvez suficiente, adequados para poderem ser acompanhados devidamente através da telesaúde. Na opinião da doutora Miquela, a nossa sociedade está preparada para dar este passo? Estas famílias estão preparadas? O que é que seria necessário para garantir que a telesaúde é uma opção para todos e para todas, de uma forma tão justa quanto possível? Sim. Eu penso que, de uma forma geral, a nossa sociedade está preparada, o que não quer dizer que não haja, como disse bem, grupos da nossa sociedade e doentes que, de facto, ou por não terem portanto, acesso não terem acesso no sentido de não disporem das tecnologias ainda, ou por terem também uma literacia digital ou uma ausência de literacia digital que não permite ainda interagir de forma adequada, digamos, com os meios. Isso não significa que isso não possa vir a acontecer. Portanto, uma das coisas que eu já tenho vindo a defender é que o acesso à internet, de facto, devia ser quase fazer parte do saneamento básico, não é? E nós vimos bem essencial. Um bem essencial. Nós vimos isso aqui nesta pandemia de Covid, em que foi mais do que evidente, também no âmbito da telescola e do teletrabalho e dessas áreas. Mas o que nós verificamos é que, de uma forma geral,
uma percentagem grande da população já tem acesso e já tem literacia. Portanto, temos aqui já muitos que conseguem utilizar, e nós temos já, eu tenho mais conhecimento de outras, portanto, no âmbito de outras patologias, como por exemplo na DPOC, que é outra patologia crónica, a doença obstrutiva crónica pulmonar. Temos, por exemplo, exemplos de telemonitorização que funcionam, portanto, inclusivamente com franjas da população que nós à primeira até podíamos achar que não iam eventualmente conseguir interagir com os dispositivos. Mas o que acontece é que as pessoas podem aprender. O que acontece é que existe depois formação nos dispositivos. Dentro do SNS existem já para algumas doenças crónicas programas de telemonitorização que são financiados, em que portanto, os doentes que são incluídos nesses grupos de doentes telemonitorizados recebem o acesso à internet, recebem a formação e têm também, portanto, equipas que os acompanham, e o que nós verificamos é que as pessoas aprendem, porque estão altamente motivadas em aprender, porque veem resultados muito concretos, e eu pessoalmente não acredito que haja casos perdidos de pessoas que nunca vão conseguir. As pessoas conseguem, quando recebem ajuda e orientação, conseguem. Há um esforço no SNS para dar acesso a todos a estas ferramentas. Por exemplo, agora no meio desta pandemia, portanto, houve a oportunidade de fazer, de iniciar teleconsultas por videochamada também no SNS, que isso foi uma ferramenta que nós andámos a preparar já há 2-3 anos. Na altura ainda estava nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, e é uma ferramenta que é gratuita para todos, não é? Claro que é evidente, é preciso acesso à internet, mas não é preciso nenhum dispositivo extra. Eu posso utilizar com o meu médico de família ou com o meu médico no hospital uma ferramenta de teleconsulta. Ou seja, respondendo à sua pergunta, o mundo já é perfeito? Não. Existem ainda pessoas em que há mais dificuldade em terem acesso a estas novas formas de interação, e que não só acesso, digamos, à tecnologia, mas se calhar também problemas com a interação com a própria tecnologia. Sim. Isso é um problema que não se resolve, não. Este problema resolve-se e não é uma fatalidade. Muito bem. Doutora Micaela, penso que vamos ficar por aqui e agradecer uma vez mais a sua participação.